Daqui do YouTube, Irmãos de Fé, juntos evangelizando os grandes centros. Olá, meus irmãos de fé, começando essa semana, mais uma semana, hoje segunda-feira, vamos dar continuidade às nossas perguntas sobre o YouCat. Antes de fazer a pergunta de hoje, não se esqueça de se inscrever, de compartilhar esse vídeo com seus amigos e deixar também o seu gostei. Nós estamos cada vez mais aumentando os inscritos, já passamos aí dos 150. A pergunta de hoje é uma pergunta muito importante para nós entendermos todo o contexto que nós estamos falando aqui nessas últimas perguntas aí da nossa temporada, né? É a pergunta 16 do YouCat que diz: como se lê a Bíblia corretamente? Na última pergunta nós falamos exatamente disso, de não fazer uma leitura fundamentalista da Bíblia. Então, como que nós não fazemos essa leitura? Como fazer uma leitura correta da Sagrada Escritura? E aí vai a resposta do YouCat, né? Que é a resposta da igreja. A Sagrada Escritura lê-se corretamente se for lida em atitude orante, ou seja, com a ajuda do Espírito Santo, sob cujo influxo ela surgiu, porque nós devemos ler a Bíblia com o mesmo Espírito no qual ela foi escrita. Ela é um livro escrito a partir da fé de um povo. Aqueles que acreditam nessa Sagrada Escritura devem ler não como uma leitura corriqueira, não como uma leitura jornalística, mas uma leitura informativa, né? Mas como uma oração para a sua vida mesmo, né? Uma prática orante com essa palavra de Deus. Ela contém a palavra de Deus, isto é, a decisiva mensagem de Deus para nós. E aí, mais uma vez, eu chamo a atenção para aquilo que muitas vezes a gente cai no equívoco, né? Porque se fala, a Bíblia é a palavra de Deus. Não, a Bíblia não é a palavra de Deus. A Bíblia, ela contém uma parte da palavra de Deus. E que parte é essa? Aquela parte necessária para a nossa salvação. Por quê? Porque a palavra de Deus, como eu já disse várias vezes, em vários vídeos, ela é maior do que simplesmente um pedaço de papel, uma palavra escrita. Compreende? A Bíblia, ela contém uma parte da palavra de Deus. A Bíblia é como uma longa carta de Deus dirigida a cada um de nós. Por isso, temos de acolher as Sagradas Escrituras com grande amor e respeito. Primeiro, devemos realmente ler a carta de Deus, isto é, não isolar pormenores sem atender ao todo. Isso também eu já comentava com vocês em vídeos anteriores. Ler um pedacinho ali da Bíblia, como se fosse um livro esotérico. Tem gente que pega a Bíblia, abre e vamos ver o que é que Deus tem para nos dizer hoje. Não é assim que se lê a Bíblia. A Bíblia não é dicas de vivência para o seu dia a dia. Ali você faz uma experiência também. Você deve ir ao encontro da Sagrada Escritura como uma experiência de fé. O que de fato Deus tem para me dizer? Nós sabemos no conjunto de toda a Sagrada Escritura. Depois devemos orientar esse todo para o seu coração e mistério, ou seja, para Jesus Cristo, de quem fala toda a Bíblia, mesmo o Antigo Testamento. Porque tem gente que quer jogar o Antigo Testamento fora, né? Então, mesmo o Antigo Testamento fala de Deus, fala de Jesus Cristo, prepara e anuncia a sua vinda. Portanto, devemos ler as Sagradas Escrituras na mesma fé viva da Igreja em que elas surgiram. Uma fé viva da Igreja na qual ela surgiu. Os livros da Bíblia, que fazem parte do cânon da Escritura, porque tem algumas Bíblias que são de origem protestante e faltam alguns livros. Então é preciso tomar cuidado para não utilizar Bíblias que sejam protestantes. Se você é católico, use Bíblia católica, porque é a Bíblia que está, segundo a nossa fé, completa. E
A Bíblia completa, segundo a nossa fé, ela contém 46 livros no Antigo Testamento. Os 5 primeiros se chamam de Pentateuco, que tem Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Depois do segundo bloco, que são chamados os livros históricos, que nós temos aí Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias, Tobias, Judite, Esté, 1º e 2º Macabeus. Os livros sapienciais, os livros da sabedoria, nós temos Jó, Salmos, Provérbios, Coelet, Cântico dos Cânticos, Sabedoria e o Ben Sirá. Também aqui o Coelet, quase não sai, né? É o chamado Eclesiastes e o Ben Sirá, o Eclesiástico. São 2 livros diferentes. Os livros proféticos de Isaías, Jeremias, Lamentações, Baruque, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Abdias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. E aí nós chegamos no bloco do Novo Testamento, que deve ter 27 livros para ser o Novo Testamento inteiro, né? E aí nós temos os 4 primeiros livros, que são os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, depois os Atos dos Apóstolos, depois as cartas paulinas, carta aos Romanos, 1ª e 2ª carta aos Coríntios, carta aos Gálatas, carta aos Efésios, carta aos Filipenses, carta aos Colossenses, 1ª carta aos Tessalonicenses, 1ª e 2ª carta aos Tessalonicenses, 1ª e 2ª carta a Timóteo, carta a Tito, carta a Filemon, não é Filemon, não, tá? E carta aos Hebreus, e depois as cartas católicas, a carta de São Tiago, a 1ª, 2ª carta de São Pedro, 1ª, 2ª e 3ª de São João, e carta ao de São Judas. E a última, o último livro da Bíblia, que é o Apocalipse. Então, aqui está, quando a gente fala de cânon da Bíblia, nós estamos falando deste conjunto de livros. 46 no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento. Muito bem, meus irmãos de fé, ficamos por aqui no nosso vídeo de hoje e até o nosso próximo vídeo, que é amanhã.